O amor à primeira vista realmente existe? Margie Danielson se perguntou isso em 1987, quando viu pela primeira vez um estranho bonito em um bar com tema country western em Salt Lake City, Utah. O clube Red Dust estava coberto de fumaça e luzes suaves quando Margie entrou, ainda relutante. A mãe de 3 filhas, e recentemente divorciada, tinha sido convidada por 2 amigas a sair para se divertir. O cheiro de madeira antiga e perfume barato preenchia o ar, misturado ao som grave do country. Ela sorriu, meio forçado, ao lado das amigas que a arrastaram até ali. Era a primeira vez que saía para dançar desde o divórcio. 1 ano sozinha, 1 ano recomeçando, 1 ano tentando ser forte pelas filhas. Foi então que o viu. Era um baile country, mas ele não usava bota nem chapéu. Nada de fivelas ou camisa xadrez, apenas uma camisa branca. Calças Levi's bem ajustadas e um sorriso que parecia treinado. Não chamava a atenção por ser extravagante. Era o contrário. Sua simplicidade destacava-o em meio aos cowboys performáticos. E ele a viu também. Ficou surpreendida quando escutou. "Você gostaria de dançar?" perguntou ele, a voz baixa, segura, quase calculada. Margie aceitou. A dança foi lenta. Ele não apertou demais nem pouco. Um equilíbrio desconcertante. Apresentou-se como Sean Paul. Ao voltarem do baile, ela disse para sua amiga Manny: "Eu não acredito nisso, Manny. É bonito, charmoso, maravilhoso. Uau, que cara bonito! Ele é muito, muito amigável, feliz e sorridente." Eu disse a ele que antes de sairmos em um encontro, acho que deveríamos conversar por telefone e nos conhecermos melhor. E ele concordou. Conversaram ao telefone todas as noites por cerca de 1 semana. E ele lhe disse onde trabalhava e o que fazia para viver. Disse que era chefe e estava trabalhando num restaurante, mas gostaria de ter um restaurante próprio. Disse que tinha uma filha. Depois ela disse que pensou: "Uau, isso é maravilhoso, nós 2 temos algo em comum." "Sério? O que você gosta?" Sean também lhe disse que era órfão de toda a família. Perderam a vida em um acidente aéreo na Nova Zelândia. Contou tudo em poucas palavras, com pausas necessárias e uma expressão de dor bem dosada. Margie foi sinceramente empática com sua dor. Margie, que sempre valorizou a família acima de tudo, sentiu o coração apertar. Durante semanas, Margie e Sean Paul se falavam todas as noites. Ele falava com paixão sobre gastronomia, perguntava sobre suas filhas, contava histórias de superação. Um homem perfeito. Nas semanas seguintes, Sean Paul conquista Margie com um encontro romântico atrás do outro. Ele a levou para jantar em lugares sofisticados e ela estava tão feliz. Sean Paul faz um anúncio. O restaurante onde ele trabalha seria destaque na TV local e ele terá um papel principal. Margie disse que pensou: "Uau, isso é tão emocionante!" Toda a família, ou seja, Margie e as 3 filhas, se acomodaram para esperar o programa de TV. Quando foi ao ar, o chefe não se comportava como ele. Ele estava com um chapéu de chefe grande e óculos. Ela nunca o tinha visto usar óculos. E ele falava sobre como preparar o prato, mas ficava olhando para baixo. Deveria estar olhando para a câmera. Depois do programa, quando se encontraram, ele indagou: "Como eu fui?" Ela perguntou: "Por que você ficava olhando para baixo?" Ele disse: "Eu estava nervoso." Ela disse: "Eu não sabia que você usava óculos." Ele disse: "Bem,
Eu deveria, mas eu não queria usar óculos na sua frente. Marge pensou. Que mais? Que outra explicação haveria? Eles continuaram a sair e fazer coisas que gostavam. Dias depois, ele a pegou no carro e de repente estavam numa academia de ginástica. Marge achou o lugar lindo. Ele lhe disse que tinha uma surpresa para ela. Uma assinatura para ela e para as 3 filhas também. Depois disse, eu adoraria comprar suas roupas de ginástica. Marge agradeceu, mas não aceitou. Ela simplesmente não achava apropriado, mas ele continuou insistindo. Marge lhe disse que não podia aceitar isso. Era demais. Ele não aceitava um não como resposta. Continuou dizendo que adoraria comprar as roupas. Mas Marge não voltou atrás, disse, não. Alguns dias depois, quando Marge chegou do trabalho, teve a sensação de que algo estava errado. Seu coração parou quando viu todas aquelas roupas de ginástica penduradas nas portas e no teto. Ela simplesmente congelou. Sabia que Sean Paul tinha comprado as roupas e as pendurado ali. E tinha estado na casa dela. Você não invade a casa de alguém assim, simplesmente não faz. Eu liguei para ele e disse, como você fez isso? Por que você fez isso? E ele respondeu, eu só queria te surpreender. Ela não queria que ele invadisse sua casa. Achou que ele entrara pela janela da cozinha. Se sentia ultrajada. Ela achou que ele era demais. Muita coisa, muitas flores, muitos presentes. É tudo demais. Precisava de um tempo. Assim que Marge disse a Sean Paul que não queria mais vê-lo, não soube mais dele. Por dias, talvez semanas, ela não teve mais notícias dele. Sentiu-se aliviada, sim, mas também invadida por uma inquietação estranha. Um vazio. Havia algo nela que sentia falta. Embora não soubesse exatamente do que, talvez da atenção, talvez da ilusão. Talvez, pensou, namorar simplesmente não fosse para ela. Então, em uma tarde qualquer, ao voltar do trabalho, encontrou um bilhete deixado sob a porta. O papel dizia, me ligue, é urgente, por favor, Sean Paul. Contra o próprio bom senso, Marge ligou. Do outro lado da linha, Sean chorava, a voz entrecortada pela dor. Sua filha, segundo ele, havia morrido em um acidente causado por um motorista bêbado. Marge ficou em choque. Não sabia o que dizer. Ele pediu para vê-la, desesperado. Por favor, preciso te ver. O instinto de proteção falou mais alto que o medo que já havia sentido antes. Marge pegou o carro e foi até o apartamento dele. Quando a porta se abriu, uma sensação gélida percorreu sua espinha. O homem diante dela não parecia o mesmo. O olhar estava diferente, duro, distante. Era como encarar um estranho. Nos olhos dele, Marge viu algo que nunca tinha notado com tanta clareza. Maldade. Ele tinha outro lado, um segundo lado. Talvez até um terceiro. Algo que ele escondia tão bem até aquele momento. Não sabia quem era essa pessoa. Sentiu mais medo do que jamais sentira na vida. Tinha que sair dali. Eu volto mais tarde. Tinha que escapar. Enquanto descia as escadas às pressas, nem sabia exatamente do que estava fugindo. Só sabia que não podia ficar. E que se entrasse naquele apartamento, talvez nunca mais saísse. Nos dias que se seguiram, tentou convencer a si mesma de que estava exagerando. Talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse só a emoção. Mas então o telefone tocou novamente. Era ele. Marge hesitou antes de atender, mas não conseguiu ignorar o pedido de ajuda. Do outro lado da linha, a voz dele estava embargada. Disse que precisava providenciar o traslado do corpo da filha, que havia morrido, segundo ele, em um acidente de carro causado por um motorista embriagado.
A tragédia parecia grande demais para ser real. Toda a sua família já havia morrido num acidente de avião. E agora a filha. Era demais para um homem só. Marge pensou nela mesma, em como ela jamais suportaria perder uma das filhas. O peso daquela dor a atingiu com força. E foi assim que eles voltaram a conversar. Aos poucos, os telefonemas se tornaram frequentes. As palavras dele voltaram a soar doces, acolhedoras. Sean sabia exatamente o que dizer. Sabia como fazê-la sentir-se segura, próxima, necessária. E com o tempo, o medo que antes a alertava foi desaparecendo, dissolvido por promessas e emoções manipuladas com maestria. Eventualmente, Marge aceitou revê-lo. Retomaram o relacionamento. E dessa vez sem os receios de antes. Segundo ela, o medo havia ido embora e nunca mais voltado. Eles namoraram por quase um ano. Marge queria um companheiro, queria um final feliz. Com o tempo, o envolvimento entre os dois se tornou mais íntimo, mais profundo. Mas ainda assim, algo nela hesitava. Havia algo em Sean Paul que não parecia completamente verdadeiro. Perfeito demais. Controlado demais. Numa tarde foram juntos ao shopping. Ele estava animado, ela também. Pediu que ela escolhesse um presente, o que quisesse. Colocou a carteira nas mãos dela e disse para pagar. Era um gesto generoso e familiar. Mas ali no meio da euforia, Marge notou uma ausência. A corrente de ouro que ele usava todos os dias não estava mais em seu pescoço. Ah, devo ter perdido por aí, disse ele, dando de ombros. Mais tarde, no provador, ao segurar a carteira dele, Marge cedeu à curiosidade. Abriu. Dentro encontrou um recibo de penhor. Era do colar de ouro. Ela ficou confusa. Por que mentir sobre isso? A primeira resposta que veio à mente foi romântica. Talvez ele tivesse penhorado o colar para comprar os presentes, e escondeu isso para não preocupar. Ou talvez quisesse que ela descobrisse para entender o sacrifício que ele teria feito por amor. No Natal, Sean Paul a surpreendeu novamente. Ajoelhou-se e, com um anel na mão, fez o pedido. Você me daria a honra de ser minha esposa? Marge confessou que ainda sentia um certo medo. Ele a tranquilizou, prometendo que estariam juntos para sempre. O casamento foi discreto, mas emocionante. Com a presença da família e amigos, Marge parecia radiante. Pouco a pouco, Sean Paul foi se mudando para sua casa. Trazia objetos pessoais, pendurava quadros, inclusive uma fotografia da Nova Zelândia, onde dizia ter vivido. Mas pequenos detalhes começaram a destoar. Por exemplo, ele não respondia quando Marge o chamava apenas de Sean. Você está surdo? Perguntou ela, certa vez. Prefiro ser chamado pelos dois nomes. Estou acostumado assim. Respondeu, sempre olhando para outro lugar, nunca diretamente nos olhos dela. Em alguns momentos, ela ficou com alguma desconfiança dele, mas nada de importância. Apesar dos estranhamentos pontuais, a vida a dois parecia tranquila. Até o dia em que Sean sugeriu algo mais sério. Juntar as contas bancárias. Disse que era apenas um passo natural. Logo assumiu as finanças do casal. Pediu para adicionar seu nome às contas dela, tanto corrente quanto poupança. E trouxe documentos para ela assinar. São só formulários do banco, nada demais, disse. Marge não leu. Confiava nele, na época. Mas havia algo nos olhos de Sean Paul que a perturbava. Ele evitava contato visual, desviava o olhar com frequência e isso começou a deixar uma pergunta no ar. O que ele estava escondendo? 6 semanas após o casamento, Marge recebeu uma ligação inesperada. Era sua amiga Isla. Liga à TV. Tem um cara em America's Most Wanted que se parece com o seu marido.
O programa de TV America's Most Wanted é um programa de TV que fala de foragidos procurados pela justiça. Margie riu, desconcertada, mas ligou a TV. Na tela, um homem chamado Paul Stephen Mack era descrito como foragido, procurado por tirar a vida de uma mulher em Sacramento, Califórnia. As semelhanças físicas eram vagas, mas a dúvida foi lançada. Margie ficou confusa. Aquilo era absurdo demais. Sean Paul teria feito isso? Não poderia ser. Ela pensava no casamento, nos momentos felizes. Mas algo nela insistia em investigar. Começou revisando os documentos que Sean havia mostrado. Certidões de óbito dos pais, do irmão, da irmã e da filha. E então notou algo estranho. A certidão de óbito da filha tinha a data errada. Não havia selos do Estado. O papel parecia falso. Quando Sean chegou em casa, Margie mostrou os erros. "Eu cuido disso", disse ele, sem hesitar. Fez uma ligação para o hospital. A atendente informou que não podia fornecer informações por telefone, mas que, com uma carta e comprovação de paternidade, poderiam ajudar. Ele respondeu que enviaria. Margie fingiu se acalmar. Mas naquela noite, deitada na cama, sem conseguir dormir, ela entendeu o que precisava fazer. Não era paranoia, era instinto. Tinha 3 filhas e precisava protegê-las. Ainda que não soubesse exatamente de quê, mas sabia que precisava descobrir a verdade. Sabia que tinha o direito de saber quem era o homem com quem havia se casado. Margie finalmente decidiu que precisava descobrir a verdade. Não mais suposições, não mais medo velado. A única saída parecia ser contratar um investigador particular. Ao fazer contato, ele foi direto. Para começar, precisaria de 2 coisas: o número do seguro social de Sean Paul e um depósito inicial de $1.500. "Sem problema, eu consigo isso", respondeu ela, desligando o telefone. Mas ao encarar a realidade, percebeu a ironia cruel. Para investigar seu próprio marido, teria que pedir dinheiro a ele. Mentir para Sean Paul nunca havia sido uma opção. Mas agora, sentada à mesa com ele, não via alternativa. Precisava convencê-lo de que o pedido era legítimo, sem levantar suspeitas. "Minha amiga Daryl precisa de ajuda, uma cirurgia. Você poderia?" Sean Paul nem hesitou. "Claro." Margie agradeceu, torcendo para que ele não percebesse o tremor em suas mãos. A culpa a corroía, mas era um passo necessário. Mais tarde, quando a noite caiu e Sean adormeceu profundamente, ela agiu. Saiu da cama em silêncio, com o coração disparado. No banheiro, já havia escondido papel e lápis. Procuraria o que o detetive havia lhe pedido, o número de seguro social dele. Com cuidado, vasculhou a carteira dele. Encontrou não um, mas 2 cartões de seguro social. A confusão se instalou. Por que 2? Anotou ambos os números, os devolveu ao lugar exato onde estavam e apagou a luz. Dormir naquela noite era impossível. Quando se encontrou com o investigador, sentia-se como num filme de espionagem. Ao mencionar os 2 cartões, viu a expressão do homem endurecer. "Seria bom fazer cópias dos documentos, se conseguir, ou ao menos fotos. Isso pode nos ajudar muito." No dia seguinte, enquanto Sean estava no trabalho, Margie aguardou ansiosamente a ligação. Quando o telefone tocou, atendeu de imediato. "Os 2 números pertencem a pessoas falecidas", disse o investigador. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O medo agora era concreto. Mas mesmo assim, ela não foi à polícia. Ainda não. Precisava de mais. Precisava de provas definitivas.
Algo a dizia que havia muito mais escondido. Começou a acordar todos os dias com apenas um pensamento: descobrir quem era o homem com quem se casara. Tomou coragem e decidiu confrontá-lo. Disse que alguém do trabalho havia ligado pedindo seu número de seguro social e por isso olhou em sua carteira. Mencionou os 2 cartões. Sean Paul não perdeu tempo. Ah, levo meu filho comigo às vezes. Talvez tenha esquecido de devolver o cartão dele, explicou evasivo. Mas algo nele havia mudado. Ele estava irritado. Frio, um olhar que Marge já conhecera antes. A mesma expressão malévola que vira certa vez no antigo apartamento dele. Aquilo a fez lembrar. O perigo era real. O casamento agora parecia uma armadilha. A lua de mel acabara depressa demais. Marge passou a desconfiar que os segredos estavam escondidos nos documentos pessoais de Sean Paul, os quais ele passou a trancar cuidadosamente numa pasta com combinação. A desconfiança virou determinação. Ela precisava ver o conteúdo daquela pasta. Numa tarde, ao voltar para casa depois de fazer compras, sentiu algo errado. Suas filhas não estavam em casa. E elas sempre pediam permissão antes de sair. O estômago de Marge se revirou. Ligou para Sean Paul no trabalho. Elas estão bem, respondeu ele, como se fosse óbvio. Estão se divertindo. Onde estão? Você não precisa saber. É isso que acontece quando você faz muitas perguntas. Respondeu num tom ameaçador. O medo de Marge atingiu um novo nível. Horas depois, as meninas voltaram. Ela as abraçou com força, aliviada. Elas contaram que 2 homens que já tinham visto com Sean Paul num restaurante vieram buscá-las para ir a um parque de diversões, e que ele havia falado com elas ao telefone. Sim, tudo bem. Sua mãe concorda. Podem ir. Marge soube, naquele momento, que precisava agir. Naquela mesma noite, enquanto ele dormia, saiu novamente da cama. Tremia. Pensava, e se ele acordar? O que ele faria? Lentamente pegou a pasta. Sabia a combinação, já a tinha observado várias vezes. Abriu. Fez cópias dos documentos. Devolveu tudo exatamente como encontrou. Mas agora o risco era maior. Estavam sozinhos em casa. As filhas tinham ido para a casa do pai. Sean começou a olhá-la de forma diferente, como se soubesse. Como se estivesse esperando por um movimento em falso. Marge tentava manter a calma. Fingia estar tudo bem. Quando disse que não se sentia bem e foi deitar-se cedo, Sean foi até ela com uma solução rápida. Tome este comprimido. Vai te ajudar. Ele insistiu. Repetidamente. Ela recusava, mas ele continuava. Cansada de discutir, Marge cedeu. Tomou o comprimido. Não sabia o que era. Mas se não estava doente antes, com certeza ficou depois. Mal conseguia se levantar. Estava enjoada, tonta, vulnerável. Um mal-estar horrível, até que teve que correr ao banheiro para vomitar. Mais tarde, Sean bateu na porta e pediu para entrar. Atordoada, quase desmaiando, ela abriu a porta. Sean entrou. Pegou-a nos braços com um gesto que parecia gentil. Colocou-a na cama. Ela pensou, ele vai me deixar em paz, que bom. Mas não dormiu. Apagou, ou desmaiou. Era como cair num abismo sem fim. Marge sentia-se como se estivesse desaparecendo dentro de um buraco negro, mergulhada em escuridão total. De tempos em tempos, flashes de consciência surgiam como breves fachos de luz. Alguém estava sobre ela. Tentava gritar, mas nenhum som saía de sua boca. E então tudo se apagava novamente. No fundo, ela sabia o que havia acontecido. Sean Paul havia abusado dela enquanto estava inconsciente. Ela tinha certeza disso. Marge Danielson, com apenas 7 semanas de casamento, estava convencida de que havia sido dopada e abusada pelo homem com quem dividia a cama. Sentia-se traída, quebrada. Tinha hematomas pelo corpo
e Sean Paul havia desaparecido. Os segredos e mentiras que ele havia contado agora se acumulavam como evidências do mal que ele escondia. E diante da devastação, ela encontrou um fio de força. Precisava proteger suas filhas. Por elas não podia mais hesitar. Ao entrar na cozinha, viu o copo de suco de laranja que Sean Paul costumava beber. Lembrou-se de algo que vira na televisão. Era possível extrair impressões digitais de objetos como aquele. Colocou luvas de borracha, envolveu cuidadosamente o copo em um saco plástico e foi direto para a delegacia. Diante do policial, sua voz tremia, mas sua determinação era clara. Acho que meu marido não é quem diz ser. Estava nervosa. Tinha medo de não ser levada a sério. Ele tem 2 cartões do Seguro Social e a certidão de nascimento da filha dele. Eu acho que é falsa, explicou. Tinha receio de parecer exagerada, paranoica, mas também sabia que ele havia se tornado mais agressivo. A polícia percebeu sua aflição. Se você está com medo dele, levaremos isso a sério, garantiram. Entregou o saco com o copo. E então esperou. Quando os policiais voltaram à sala, Margie sentiu o mundo desmoronar. As impressões digitais correspondiam a Paul Stephen Mack. Quem é ele? O que ele fez? Perguntou sem fôlego. O policial não hesitou. Paul Stephen Mack era um fugitivo procurado por tirar a vida de uma mulher. Seu rosto já havia sido exibido no programa America's Most Wanted, e agora Margie estava casada com ele. Contaram que Mack havia esganado uma jovem secretária de 19 anos, Annette Huddle, e deixado seu corpo boiando em um rio. Na época, sem provas suficientes, ele foi liberado. Pouco depois, envolveu-se com Karen Winslet. A envenenou e abusou dela. Colocou seu corpo no porta-malas do carro dela e abandonou o veículo em um estacionamento. Foi então que fugiu para Salt Lake City, e a polícia o procurava há 1 ano. Margie não conseguia aceitar. O mal havia vivido sob seu teto, dormira ao seu lado, tocara suas filhas. Os detetives aconselharam que ela saísse de casa com as meninas imediatamente. Mas Margie sabia. Se não voltasse naquela noite, ele fugiria. Sean Paul já estava desconfiado, e se pressentisse o cerco, poderia fazer algo ainda pior. Não, eu vou voltar. Não vou deixá-lo machucar minhas filhas. Foi a decisão mais difícil de sua vida. A polícia organizou uma operação para prender Sean Paul na manhã seguinte. Margie, por segurança, mandou as filhas para a casa do pai, mas ela mesma voltou. Sabia que era um risco enorme, mas se ele percebesse sua ausência, desaparecer com uma nova identidade seria fácil para alguém como ele. Quando chegou em casa, a tensão a esmagava. Sentou-se em silêncio, esperando. O coração martelava dentro do peito. A porta se abriu. Sean Paul entrou. Margie não conseguia sequer olhá-lo. Respondia mecanicamente às perguntas dele, mas não sabia o que estava dizendo. Foi para a cama antes dele. Queria desaparecer sob as cobertas. O medo era paralisante. Mal conseguia respirar. Fingiu estar dormindo, mas seus sentidos estavam em alerta. Ouvia passos no corredor. Ele entrou no quarto. Parou ao lado da cama. Ela sentiu sua presença. Sabia que ele a observava. E pensou, o que ele vai fazer? Ele pode me matar. Será que vou sobreviver a essa noite? A polícia planejava prender o marido de Margie ao amanhecer. Mas antes disso, ela precisava sobreviver à noite. Quando ele entrou no quarto, deitou-se ao seu lado e se inclinou para beijá-la, todo o corpo de Margie enrijeceu. Ela torcia para que ele não percebesse o terror que a consumia por dentro. Passou a noite inteira de olhos abertos, fingindo dormir, o coração acelerado, o medo constante pulsando em cada batida. O dia começou a nascer e Margie ainda estava desperta. Quando ouviu batidas na porta da frente, Sean Paul saltou da cama. Jogou algumas roupas às pressas e correu para o banheiro, escapando pela janela.
Ela mal podia acreditar no que via. Ele estava tentando fugir. Sentada, paralisada, só conseguia pensar: eles vão pegá-lo? Por favor, peguem ele! O medo daquele homem era sufocante. Mas não havia para onde fugir. Paul Stephen Mack, o verdadeiro nome de Sean Paul, foi finalmente capturado. E Margie pôde, pela primeira vez em muito tempo, respirar. Assim que ele foi levado, ela entrou no quarto. Arrancou os lençóis da cama, puxou a coberta, recolheu os travesseiros e jogou tudo no lixo. Depois, foi direto para o chuveiro. Esfregando o corpo com força, chorando e gritando, como se quisesse se livrar dele de uma vez por todas. Precisava ter certeza de que ele realmente se fora. Reuniu suas filhas e contou tudo. Disse que Sean havia sido preso e que era suspeito de assassinato. Explicou que ele não era quem dizia ser. Não era Sean Paul Liner, mas sim Paul Stephen Mack, um homem acusado de tirar a vida de 2 mulheres. Mas agora ele estava atrás das grades e estariam seguras. As meninas reagiram com choque e incredulidade. O simples fato de ele ter sido preso era assustador. Mas elas não soltaram Margie. A abraçavam com força, se agarrando a ela, como se quisessem protegê-la e, ao mesmo tempo, se sentirem protegidas. Naquele momento, Margie percebeu. Elas eram sua força, e ela precisava ser a delas. Mas o pesadelo ainda não havia terminado. Quando Margie consultou seu advogado e revisaram suas finanças, a extensão do golpe ficou clara. Paul havia tirado tudo, cada centavo. Arruinou suas finanças, destruiu seus sonhos, devastou tudo o que ela havia construído. Ele não havia roubado apenas seu dinheiro, havia quase apagado sua esperança. Com o tempo, Margie começou a reconstruir a vida. Foi quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Era Paul Mack. Dizia ser inocente. Pedia que ela não acreditasse no que os jornais escreviam, nem no que a polícia afirmava. Dizia querer voltar para ela e para as meninas. Margie recusou com firmeza. Isso não pode acontecer, respondeu. E então ele disse: eu voltarei pelo menos mais uma vez. Aquelas palavras congelaram seu sangue. Mais uma vez para me matar? Pensou. Ela desligou, mas ele ligou de novo e de novo. A ameaça permanecia mesmo à distância. 3 anos depois, Paul Stephen Mack foi finalmente levado a julgamento pelo caso de Karen Winslet. As acusações eram graves. Ele abusara e tirara sua vida com premeditação. Margie estava determinada a ver justiça ser feita. Temia que ele, com seu carisma manipulador, convencesse o júri de sua inocência. Sabia o quanto ele era persuasivo. Sabia do risco. Se fosse absolvido, ela seria o primeiro alvo. No tribunal, Paul usou todo o charme que tinha para tentar manipular o julgamento. Acreditava sinceramente que poderia enganar o júri, como enganara tantas outras pessoas. Mas sua lábia não foi suficiente. O júri não se deixou levar. Paul Stephen Mack foi condenado por todas as acusações. Sua sentença, perpétua com possibilidade de condicional ao cumprir 27 anos. Mesmo assim, Margie sentia que precisava de um encerramento. Queria olhar nos olhos dele e mostrar que, apesar de tudo, ela havia sobrevivido. Foi até a prisão. Ele sorriu ao vê-la. Querida, nossa, como você está bonita! Ela o encarou firme. Paul Stephen Mack, estou aqui para dizer que sei o que você fez. Você foi julgado e condenado. Quero que me deixe em paz. Quero que deixe minhas filhas em paz. Você não pode mais nos ferir. Ele respondeu com frieza. Eu ainda vou vê-la mais uma vez, não importa o quê. Ela não hesitou. Então venha. Boa sorte com isso. A coragem de Margie foi admirada por todos que conheceram sua história. Ela conviveu com o inimigo, fingiu que tudo estava bem, protegeu suas filhas e ajudou a colocá-lo atrás das grades. Foi, sem dúvida, um ato de imensa bravura.
suas filhas voltaram para casa e se enroscaram com ela na cama. Pela primeira vez em muito tempo havia paz. Era novamente um lar feliz. Mas Marge sabia que a luta ainda não havia terminado. Paul teria direito à liberdade condicional um dia. Alegando falta de provas, as autoridades nunca conseguiram acusar Paul Mac pelo caso de Annette Huddle, sua primeira vítima. Mas durante uma entrevista, o sargento Tim Bailey deu uma declaração chocante. Recebi uma ligação do advogado de Paul Mac, que o representava na Califórnia. E ele me disse que queria e ele queria principalmente que a família soubesse que Paul Mac confessou, antes de morrer, ter tirado a vida de Annette Huddle. Paul Mac morreu na prisão em 2018. Tinha 75 anos. Marge e suas 3 filhas, para sua proteção, vivem em um local não revelado.